Nessa noite eu quero entregar para você um texto, um salmo, para você caminhar com ele durante toda a semana. Na verdade eu quero te entregar um salmo para você estar orando esse salmo durante toda a semana, orando em voz alta, andando dentro de casa, no seu carro, aonde você estiver. Você abre a sua Bíblia, seu celular e vai lendo. São só 14 versículos e eles são fala muito ao nosso coração. Há promessas tremendas de Deus. Salmo 34, desculpe, porque minha Bíblia abriu aqui o Salmo 34. Então 22 versículos. Ele é um salmo conhecido, promessas tremendas, é um salmo de Davi. E você vai estar orando esse texto, declarando mais de uma vez, lendo, relendo, lendo novamente, e a semana toda você vai estar. E essas palavras, elas têm vida, amém? Diga: a Bíblia é espírito e vida. É o único livro que o autor se faz presente quando lemos. Hoje lá a irmã ela falou assim: pastor, uma pessoa me fez uma pergunta, eu não soube responder. A pessoa disse para ela: a Bíblia foi escrita por homens. E ela disse: foi, mas ela não soube falar mais nada. Eu falei: não, mas você falou certo. A Bíblia foi escrita por homens, e homens de toda classe social, homens letrados, homens ignorantes, homens cultos, homens de palácio, pescador, padeiro, boiadeiro, agricultor, gente de todo jeito. Deus usou esses homens para escrever. É o livro que eu penso que mais demorou para ser escrito, 1600 anos. Foi o tempo que a Bíblia demorou para ser escrita. E quem escreveu a Bíblia lá no Moisés, por exemplo, os primeiros livros, não conheceu João nem Paulo, que escreveram muito mais de 2000 anos lá na frente. Não se conheceram, escreveram. Ela demorou para se canonizada, completa, 1600 anos. 40 homens Deus usou para escrever a Bíblia. E ela em nada ela se contradiz. Eu expliquei para ela. Algumas coisas Deus diz assim: você não está preparado para entender isso. Jesus disse isso, amém? Quando o povo estava vindo do Egito, Deus é pedagógico, didático. Quando o povo estava vindo do Egito, Deus falou o que com eles? Não passe dessa rua. E eles falaram: mas por quê? Ele falou: não, vocês não estão preparados para passar nessa rua. Mas é mais perto, não sei o que. Não, mas nessa não, passa aqui. Mas por quê? Porque, tá bom, já que vocês querem saber, eu vou falar. Se vocês passarem aqui, vocês estão vindo de 430 anos de escravidão. E se vocês passarem aqui, vocês vão ver ali na frente, está tendo uma guerra. Vocês vão ver a guerra e vocês vão se intimidar, ficar com medo. Vocês não estão preparados para ver guerra agora. Passa por aqui. Lá na frente vocês vão viver guerreando, mas agora vocês não estão preparados. Deus tem essas coisas. Pedro, o que eu te falo, discípulos, o que eu te falo, você não entende agora, você vai entender depois. Quando chega no Novo Testamento, Deus fala assim: os apóstolos, os profetas ansiaram ouvir e ver o que vocês estão vendo, mas o privilégio foi dado a vocês. Teve o tempo. Então, meus irmãos, aí eu falei para ela: a Bíblia é esse livro que o mais perseguido da história, o mais odiado da história. Se você pegar a história recente, você vai ver que cidades de interior do Espírito Santo fizeram montões de Bíblia e tacaram fogo em praça pública. Igrejas como em São José dos Calçados foram queimados. Igreja presbiteriana foi queimada, nome de não sei o que, numa ignorância tremenda. A Bíblia sempre foi perseguida e até hoje tem gente que está falando aí em cadeia nacional de banir a Bíblia da escola. Mas, irmãos, deixa eu lhe dizer, no terceiro século, Constantino, imperador romano, porque no primeiro século Jesus morre e se crê que o último apóstolo morreu perto do ano 100. João, da ilha de Patmos, morreu lá perto do ano 100. E desde o Atos dos Apóstolos, quando a igreja nasceu, foi só perseguição. E aí pegaram perseguição, ano 100, ano 200, ano 300, pertinho do terceiro século, no final do terceiro século, crentes nas arenas, crentes queimados vivos,
a igreja era perseguida. Então, quando chega lá na frente, lá o imperador romano, no 3º século, ele diz assim: não tem jeito de destruir a igreja, não tem jeito de acabar com esse povo, porque a igreja estava se convertendo. Prendia Paulo e colocava a guarda pretoriana para guardar Paulo. E Paulo ia pregando o evangelho, e ele escreve dizendo: há muitos irmãos aqui dentro da guarda pretoriana, eles não se manifestam, mas tem muita gente convertendo, aleluia. E aí quando chega no 3º século, lá na frente, Constantino diz: não dá para perseguir esse povo, então eu vou assinar uma lei, vou dar uma canetada. E ele dá uma canetada, foi uma ação política. Ele diz: a partir de hoje, todo mundo é crente. E aí, irmão, se o imperador falou que você é crente, senão é o pai, o filho. Ninguém convertia, mas não, agora eu sou crente. Aí mudou. O crente que era perseguido, ele passou a ter direito. Agora, irmão, você podia fazer culto na praça, andar na rua, dizer que é crente, fazer culto na casa do irmão, cantar louvor, porque antes era escondido, nas catacumbas, nas praias, nos montes, tudo, nos túneis, tudo escondido. Agora, ele diz: todo mundo é crente. Então liberou geral, começou a ter privilégios, porque ele não conseguia acabar com a igreja. Mas é aí também que entra na história muita heresia. Muita heresia. É aí que o povo se afasta das sagradas escrituras. É aí que o imperador diz assim: tem que ter um líder. Então um líder supremo. E aí põe o líder supremo para dirigir uma igreja ecumênica, onde o cara nem mudou de vida, nem sabe de nada, mas ele, por nome, ele diz: eu sou crente. E é assim que foi a história. Mas quando chega por volta do século XVI, um padre chamado Martim Lutero, um monge, ele lendo, ele acha uma Bíblia em latim, e lendo, ele diz assim: meu Deus, nós estamos debaixo de muita heresia, porque com essa questão de um líder para a igreja que o imperador criou, o povo para de ler e começou a entrar coisas que não tem na Bíblia. Por exemplo, nós vamos fazer um culto a santo. Não tem isso na Bíblia, culto a santo. Não existe isso. Isso é idolatria, isso é pecado. Depois ele diz assim: nós vamos ter um culto pelas relíquias. Por exemplo, esse relógio, essa cadeira pertenceu ao apóstolo X. E aí começa a fazer um culto ali, vamos canonizar. É aí que, e todas essas informações estão na internet, através dos concílios. Isso tudo foi sendo estabelecendo, e o povo distante da Bíblia aceita o que vier. Qualquer coisa serve. Acender vela para o defunto, vamos acender uma vela para o defunto, é bonito, é espiritual, mas não adianta nada. Quando a pessoa morre, acabou. Você não pode orar para defuntos. O que você pode fazer é sentir saudade, como eu sinto do meu avô, que foi um marco nas nossas vidas, da família toda, o meu avô materno. E aí eu posso orar e dizer: Senhor, eu quero louvar teu nome. Sinto saudade até hoje do meu avô, mas eu quero louvar teu nome por ele, Senhor, pelo que ele representou, os ensinamentos que ele nos deu, o caráter dele, nesse sentido. Mas pedir uma bênção não pode, porque não tem na Bíblia. E a igreja católica romana foi se enchendo dessas coisas, e isso foi espalhando no meio do povo. E tanta coisa, mas muito, celibato. Meu Deus, isso é uma violência. Não, agora se você quer ser um sacerdote, você não pode casar, não pode ter mulher. Não pode isso. E a Bíblia fala que o celibato existe, mas é um dom da pessoa. A pessoa mesmo que sente aquilo. Isso é raro. Não é assim. E tantas coisas. Quando o Antigo Testamento para o Novo Testamento, fique ligado que eu já estou ministrando, amém? Do Antigo Testamento, amém, irmãos? Do Antigo Testamento para o Novo Testamento, as Bíblias mais antigas tinham umas folhas em branco no meio dela. Quem lembra disso? Pois é, tinha umas folhas em branco. Quantas folhas eram? 4 folhas. 4 folhas entre o Antigo e o Novo. As Bíblias, hoje em dia não tem mais isso, mas antigamente tinha. Talvez você tenha, eu devo ter ali várias.
folhas branquinhas, entre o Antigo Testamento e o Novo. Cada folhinha dessa representava 100 anos, porque foi o tempo que Deus não levantou nenhum profeta na terra, um silêncio profético de Deus. Sabe o que aconteceu? Mesma coisa, os homens começaram a inventar pataquada, os homens começaram a inventar um monte de coisa. Deus não falava profeticamente, o Espírito Santo não estava em ninguém, assim atuando. Então os homens começaram, criou os fariseus, os saduceus, criou essa raça, um monte de igreja. E um dizia aqui negro não entra, outro dizia aqui pobre não entra, só doutor. Outro dizia aqui ignorante não entra, aqui quem não é judeu não entra. E começou a ter divisão. E eles começaram com aquelas discussões tolas, dizendo: não, Moisés disse que não pode trabalhar no sábado. Aí todo mundo concordava que está escrito, realmente não pode trabalhar. Mas se sua casa pegar fogo? Não, se sua casa pegar fogo, você pode sair com a roupa do corpo. O outro, não. Se você vestir 5 roupas para salvar e tiver no corpo, você pode sair. Essas coisas inúteis, como se fosse hoje dizendo: você não pode usar essa blusa, você também não pode usar esse sapato. Ei, irmão, você não pode usar essa calça. Você já viu essas conversas sobre roupa que nós temos nos dias de hoje? Não, você tem que usar a camisa aqui, com gola aqui, mesmo no sol. Você não... Essas coisas de homem. Sobre roupa, já que falei, qual é a doutrina de nossa igreja? Qualquer roupa pode, desde que seja decente. Você vai olhar no espelho, porque você é homem de Deus e mulher de Deus, e dizer: eu não estou vestida para matar, mas eu estou vestida linda, maravilhosa, para glorificar o Senhor. Então, qual roupa? Eu vou falar com a minha mulher, com meus filhos, e se você me perguntar, mas aqui a orientação geral nas classes é essa. Irmãos, ontem nós fomos evangelizar, o irmão estava de bermuda, ele falou: pastor, estava atrás do carro, né? Alguém pode ir de bermuda? Eu falei: pode, claro que pode. Ai, que bom, senão eu ia ter que ir em casa vestir a calça. Eu pensei: cara, só vestido seu, essa bermuda sua está do mesmo comprimento da saia da irmã ali, não tem nada a ver, está parecendo sua canela. Pensei comigo, o problema não tem nada a ver, coisas de homem. Então eles começaram nos 400 anos de silêncio de Deus a inventar essas coisas, e um monte de outros, eu poderia falar muitas aqui, coisas de homens. E aí quando chega no Novo Testamento, em Mateus, Deus envia um homem que iria, o profeta Isaías disse: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Deus levanta um homem abrutalhado, um homem que não tinha luxo, não tinha vaidade, um homem que não pregava nos templos, um homem humilde, mas um homem de autoridade. Deus levanta esse homem, e esse homem começa a pregar, e ele não vai pregar na cidade, ele não vai pregar nos templos, ele vai lá para o meio do deserto, e quem quisesse ouvi-lo tinha que ir lá, irmãos. E sabe o que aconteceu? As pessoas saíram de bandos, porque as pessoas, eu, você, nós estamos sedentos pelo evangelho ungido, que tem a graça de Deus. Aleluia. E as pessoas saíam e iam ver João Batista, e João Batista apontava o dedo para os líderes religiosos e dizia: raça de víboras, cobras, cascavéis, gente falsa. E ele pregava o evangelho. As pessoas sedentas. Por quê? Porque 400 anos era o crente light, o crente que enche a cara de cerveja, o crente que não tem santidade, que fala mentira, que dá a palavra e não cumpre, o crente que trai a mulher, o crente que vê pornografia, o crente que vive na prática do pecado. Porque pecado para o crente é um acidente. A gente peca, eu peco, mas não pode ser prática. Quando a coisa é muito forte, você busca ajuda terapêutica, ajuda profissional, ajuda espiritual, cura, libertação. Você não conforma, você diz: eu tenho que mudar de vida. Isso que é pecado na vida de um servo de Deus. Ah não, eu sou crente, vivo na prática do pecado. Crente nada, irmão. Crente o diabo é. A Bíblia diz que o inferno está cheio de boa vontade, mas se não muda de vida, as igrejas estão cheias, mas a gente quer entrar janeiro de um jeito e terminar dezembro de outro. E sabe o que a gente quer mesmo de verdade? A gente quer aquilo que Deus falou de Jó: viste meu servo Jó, viste meu servo fulano. A gente quer ser aprovado por Deus. Então, queridos, eles encheram disso. E aí vem João, prega o evangelho verdadeiro, a Bíblia.
A Bíblia foi escrita sim por homens, mas foi inspirada, ditada. É como se Deus falasse: Mateus, escreve aí, meu filho. João, escreve aí, meu filho. Paulo, escreve aí. Jeremias. E vai, Moisés, entende? Escreve aí. E os homens escreveram. Então foi escrita pelos homens, mas é palavra de Deus. E aqui o Salmo de número 34, ele é tremendo. Eu vou fazer uma leitura, e para você ter esse texto, sabe, irmãos, para você estar lendo e profetizando. Nenhum ambiente suporta a leitura da palavra. Nenhum ambiente, nem os ambientes internos, nem externos. Você começa a orar e ler a palavra, seu estado emocional muda, amém? Diga aleluia. Você começa como o girassol mesmo, sintonizar-se. Um dia nublado, de repente vem um sol forte, o girassol que está prostrado, ele se ergue. Aonde está? É como o celular que está carregando. Você, quando lê a Bíblia e ora, é como se te conectasse na energia, e você fica energizado mesmo. Já viu a pessoa falar: mas você tem uma energia positiva, boa? Tem mesmo. Aleluia. Aleluia. Você tem uma né? Aí fora tem essas expressões. Aí alguns irmãos falam: ai meu Deus, que é isso? Você tem uma áurea boa? Tem mesmo. Qual é seu santo de cabeça? O meu é forte, viu? É o mais forte. O mais forte é o meu. Qual que é o seu? Aí você fala para ele: é Jesus. Ele é da cabeça, do coração, do pé, da barriga. É geral. Aleluia. Você tem uma energia boa. Tem gente que tem assim, né? Tem gente que é agradável. Você chega perto dela e é gostoso estar perto dela. O irmão fala: esse sou eu. Tem gente que dá. Tem gente que dá vontade até de ligar para ela, porque quando você liga, é gostoso, não é? É bom. Quem tem amigo aqui, diga aleluia. Mas você sabia que tem gente que não tem? E é bom ter um amigo para andar de kart, um amigo para bater uma peladinha durante a semana. Mas você não joga não, filho. É ruim, tá? Um amigo para pedalar. É bom ter amigo. Essa vida corrida nos tira isso. A gente só reúne para fazer um churrasco, não sei o quê. E tem gente que não tem amigo. Mas essa noite eu creio que Deus pode te dar um amigo. Não é aqueles amigos da infância, aquela coisa poética, conta tudo, não sei o quê. Não é assim não. Tem que ter limite. Mas a amizade é uma bênção de Deus. Aleluia. Quem pode dizer amém? A palavra de Deus diz assim, Salmo 34. Eu vou ler aqui para você. Versículo 1 diz assim: bendirei o Senhor em toda circunstância. Diga aleluia. Seu louvor estará sempre, sempre, sempre nos meus lábios. Diga glória a Deus. Davi está dizendo, Davi era rei, Davi era um homem que Deus falou para ele: você não pode construir uma casa para mim, porque você tem muito sangue nas suas mãos. Seu olhar é sanguinário, você é guerreiro. Seu filho vai construir, mas você não. Mas ao mesmo tempo, Davi tinha alma de poeta. Ele conseguia, irmãos, passar e reparar uma florzinha que nasceu atrás da pedra roxa, e ele olhar e dizer: que coisa linda, olhe. Entende? Um pássaro cantar. Como é que você sabe? É só ler os salmos. Ele mesmo sendo que ele disse: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre. E quantas vezes você não abre a boca para glorificar o Senhor? Só às vezes para murmurar. Até um rap. É verdade. Isso é uma murmuração disfarçada. Reclamar. Mas Davi disse: bendirei o Senhor. Diga: eu também, em toda circunstância.
seu louvor estará sempre nos meus lábios. E veja que esse louvor contagia. Eu me gloriarei no Senhor, aleluia. Eu falarei das coisas que Deus faz, das coisas que Deus fez, das coisas que Deus está fazendo na minha vida. E que todos os humildes e oprimidos ouçam e se alegrem. Eu vou falar de Deus, e quem ouvir vai se alegrar. E ainda que esteja oprimido, vai receber de Deus. Davi falando, versículo 2. Versículo 3, ele diz: proclamarei a majestade do Senhor comigo. Proclamem a majestade do Senhor comigo. Vamos falar da majestade de Deus. Vamos dizer, está tendo uma guerra política, mas quem manda é o Eterno. Ele não perdeu o controle, Ele tem um controle da situação. Espere e verá. A vida do homem passa como um vapor de uma panela quente, diz a Bíblia. Você faz um café, sobe aquela neblinazinha quentinha, daqui a pouco ela dissipa. Como a flor que nasce de manhã à tarde, a vida nossa passa. Tanta soberba, tanto orgulho. Para que, meu irmão, isso no seu coração? Se te der uma dorzinha na ponta do dedo do pé, você oprime, vai para o médico e fica desesperado. E até os médicos que vivem cuidando da gente, das pessoas, quando passa mal também, ele fica desesperado. Desesperado. Mas aqui nós vamos dizer: ei, meus irmãos, vamos dizer que o Senhor é Rei. E todos uma voz exaltemos o teu nome. Versículo 4. Versículo 4 diz assim: busquei o Senhor, Davi falando, e Ele me... Fale para o seu irmão: busque o Senhor, Ele vai te responder. Diga para ele: não somente isso, Ele vai te livrar dos seus medos. Aleluia. Quando vocês mergulham na Bíblia, mergulham no ensino da palavra, Deus te cura, vai te livrando dos medos. Olha, pula para o versículo 17. Versículo 17 é assim: suplica um justo. Diga, isso aqui é eu orando. O Senhor os ouve e o liberta de suas aflições. No 4 ele livra dos medos. No 17 ele livra das aflições. Versículo 5, volta lá. Ele diz assim: contemplai e sereis iluminados. Ele está dizendo assim: olhe para Deus e você vai receber iluminação. Ora, baixei calabas. Olhe para Deus e você vai receber luz nas trevas da sua vida. As dúvidas, os enigmas, Deus vai começar a trazer. Aleluia. Vossos rostos jamais experimentarão a decepção. Diga: Deus não vai deixar de ser decepcionado. Não, assim não vai, assim vai, irmão. Fale com fé. Diga: Deus não vai permitir eu ser decepcionado. Fale como Mordecai da semana passada. Diga: de um jeito ou de outro, Deus vai me livrar, Deus vai me abençoar. Aleluia. Essa certeza que as pessoas querem ver na sua boca, meu irmão. Você gemendo e chorando, mas entendendo os processos e fiel, glorificando, e nessa fé a minha vitória vai chegar. Deus vai me exaltar. O versículo 6 diz assim: clamou este pobre homem, e o Senhor o atendeu e o livrou de todas as suas tribulações. Diga: muitas são as lutas, mas há uma promessa de livramento. O 7 diz assim: o anjo do Senhor faz o quê? Acampa-se. Alguns vão acampar no dia 1º lá, né? Literalmente montou barraca do seu lado. Diga aleluia. Fala: ah, se eu pudesse ver. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. Não é de qualquer um, não. E os livra. É de quem teme, de quem respeita, de quem ama. Aleluia. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. E não está ali só acampado, ele é o guarda, o segurança, ele é a escolta, ele é a proteção. Ele está ali, aleluia, e os livra. Diz a palavra: quem crê, aplauda o Senhor e glorifique o nome dele. Provai e vede como o Senhor é bom. Fala para o seu irmão:
Do jeito que você prova uma comida. Quem cozinha aqui? Diga aleluia. Todo mundo? Quem não cozinha nada pode se revelar agora com coragem. Diga eu. Não fale amém não, que é uma vergonha para nós. Eu também. Quem não sabe fazer nem ovo mexido, melhorinho, mas sabe fazer um churrasco como ninguém. Mas nem ovo faz. Então, a pessoa que cozinha, né? Eu me lembro disso quando as pessoas estão cozinhando. Você tira uma provinha. Eu falei, dá um pouquinho aí. Quando a minha mulher faz um manjar, por exemplo, é um doce que eu gosto, eu falo, deixa queimar. É gosto, né, cara? O bolo, deixa queimar. O arroz, eu falo, ih, queimou o arroz. Eu falo, oh, glória. Os meninos reclamam, eu falo, glória, é gosto, né? Aí eu falo, me dá uma provinha aí. Ela pega a colher, e aí você experimenta. Quem faz isso? Hoje não tem tempo nem de cozinhar, né? Você fica cozinha enquanto que eu tomo banho, corre para lá e já volta pro... Não é verdade? Aleluia. No bem casado você vai ouvir um negócio, solteiros tampam os ouvidos. Agora, todos solteiros, não ouçam. Mas tem uma parte que fala, o sexo começa na cozinha. Aí você experimenta aquilo ali um pouquinho assim, você fala, que delícia. Davi está falando, ei meu irmão, faz uma provinha aí, experimenta o Senhor para você ver como é que Ele é bom. O evangelho verdadeiro, o evangelho que não anula o poder de Deus, o evangelho de santidade, o evangelho que crê na intervenção de Deus. Ele diz, provai e vede como o Senhor é bom. Isso aqui é palavra eterna, irmãos. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Isso aqui está na validade. Versículo 8, ele diz assim, como é feliz os que nele se abrigam, quem vai nele, aleluia. 9, temei o Senhor, vós os seus santos. Ele está falando para o crente, para o santo do Senhor, aquele que se santificou no sangue de Jesus. Ele diz, temei ao Senhor, meus filhos. Por quê? Porque não tem falta de nada. Levante a sua voz e diz, não vai me faltar nada. Aleluia. Diga, Deus vai continuar cuidando de mim. Aleluia. Quem está falando isso do fundo do coração mesmo, com fé? Porque você tem experiência com Deus. Você se lembra de quantas vezes você ficou sem saída, sem saber o que fazer, e Deus te socorreu. E o Deus que te socorreu vai continuar te socorrendo. Talvez não é do jeito que você quer, da maneira que a gente quer, na maioria não é. Aliás, eu faço uma ressalva aqui para dizer que Deus é as multiformas de Deus. Para Noé, Deus deu uma arca. Deus deu uma arca para protegê-lo do dilúvio. E essa arma que Deus deu, se fosse alguns de nós talvez, estaríamos morando dentro dela até hoje. Mas aquilo que Deus fez, porque as multiformas de Deus, Deus fez para aquele momento, para aquela necessidade. Quem está entendendo, diga aleluia. Eu estou dizendo que Deus vai te dar um escape, uma saída, uma arma, uma bênção para a sua necessidade de hoje, de agora. Noé entrou naquela arca e ela, no 7º mês, ela repousou no Monte Ararat. E no 17º dia, o povo saiu da arca. Quem está entendendo, diga aleluia. Você sabe que Jesus morreu no dia 13, e Jesus ressuscitou 3 dias depois. Provavelmente no dia 17, Jesus já estava ressurreto. Lá no Êxodo, lá no Gênesis, quando Jesus estava falando que a arca deu livramento a Noé e sua família, é a arca, Noé, seus filhos e nora estavam apontando para Jesus milhares de anos depois. Quando ela pousa no Monte Ararat, Ararat significa maldição
invertida. Não pegou. Quando Jesus morre no Calvário, a cruz era lugar de maldição, Jesus a transformou em lugar de bênção. Jesus se fez homem para que você possa ser filho de Deus. Houve uma mudança, uma maldição invertida. Tudo na Bíblia casa, porque a mente que a escreveu é insondável. Eu vou explicar a Deus. Quem é você? Quem é o homem? Se você explicar Deus, Deus não é Deus. O que a gente sabe é o que a Bíblia fala, um pouquinho. Mas não dá para explicar Deus. Cada época, Deus dá uma estratégia. Para Sansão enfrentar 1000 homens, Deus deu o quê? Uma queixada de jumento. O jumento morreu, estava fresca ainda, os ossos podres. Os filisteus vieram. Sansão não tinha arma. De repente os olhos dele se abriram e ele viu um pedaço, a cabeça de um jumento. Ele enfiou a mão naquele trem. Com a força sobrenatural, diz a Bíblia, ele encostou suas costas na rocha. Quem é a nossa rocha? Exato. E com aquela queixada ele matou os inimigos. Se fosse um de nós, a queixada estaria pendurada na cintura até hoje. Mas você precisa entender das multiformas de Deus, que o que você comeu ontem não vale para hoje. E Deus tem uma coisa nova para você hoje. Deus tem uma coisa nova para você hoje. Quem crê? Deus tem uma coisa nova para a Igreja Batista. Para mim, eu creio. Eu vivo nessa expectativa. Oi, observando, olhando, atento. Ei, pastor, o senhor não é de outro mundo. Sou mesmo, você também. É que você não se deu na expectativa de que Deus vai fazer alguma coisa. Acordo cedo e durmo tarde. Essa semana teve um dia que eu falei com minha mulher: que bom, hoje não tem nada para fazer, nem de manhã, nem de tarde, nem de noite. Não sei que dia desse, foi um feriado, né? Não sei que dia, um dia desse aí. Mas a gente anda ligado. Sansão com aquela arma. Tem gente que está querendo usar a arma velha, não funciona mais. Deus te deu para aquele tempo. Joquebede. Pega aí, pega aquela música da Joquebede aí agora. Vai. Tem uma parte que eu nunca vi. Quando ele canta, eu falei: poxa, que revelação, que coisa linda. Põe aí. Espera aí, Vinícius, um pouquinho, fica aí, sai daí não. Quer uma água? A diaconisa, traz uma água para ele aqui. Cafezinho, quer? Traz um cafezinho também. Pode, irmãos? Acho também que pode. Mais alto. Na beira do rio Nilo ela vai vigiar, aonde Moisés iria chegar. De repente no Egito vai acontecer. Dentro de um cesto vai chegar um bebê. Mãe não precisa se preocupar. Moisés está vivo, eu mais alto. ouvi ele chorar. Aumenta esse trem. Agora. Ô Joquebede, Moisés não vai morrer. Eu posso ouvir o choro do bebê. Ô Joquebede, Moisés não vai morrer. Eu posso ouvir o choro do bebê. Joquebede, vai. Aumenta, Mateus. Estronda esse negócio aí. Joquebede, Moisés não vai morrer. Eu posso ouvir o choro do... Olha aí agora. Faraó deu uma ordem pra poder matar. E Miriam, seu irmão, a observar. Na beira do rio Nilo ela vai vigiar, aonde Moisés iria chegar. De repente no Egito vai acontecer. Dentro de um cesto vai chegar um bebê. Mãe não precisa se preocupar. Moisés está vivo, eu ouvi ele chorar. O Joquebede, Moisés não vai morrer. Deixa passar, vai. O choro do bebê, Joquebede, Moisés não vai morrer. Eu posso ouvir o Acho que é agora. choro do bebê. O Joquebede, Moisés não vai morrer. Daqui a pouco. Eu posso ouvir o choro do bebê, Joquebede, Moisés. Essa música entra na cabeça, puxa sair, tá? Se prepara. O choro do bebê. Agora, eu acho.
aonde Miriam aprendeu a tocar pandeiro. Foi dentro da tenda pra abafar o desespero. Isso aí. Tem Miriam aí. Eu ouço barulho de tamborim. Olha que aonde Miriam aprendeu a tocar pandeiro. Foi dentro da tenda pra abafar o desespero. Bom, te canto. Eu sei que você gostou, a gente termina com essa música. Eu, quando ouvi essa música, falei, que revelação tremenda. Porque eu sei que Joquebede, a mãe de Moisés, estava desesperada. Quando o menino nasceu, estava matando as crianças do Egito. E ela disse, Senhor, eu não vou abrir mão do meu filho, esse menino. E ela chorou com Deus, e Deus deu a ela uma estratégia que serviu para aquele momento. Deus falou com ela, guarda a criança 3 meses em casa. Não falou data, mas a bênção durou 3 meses. Às vezes você está com um negócio que Deus te deu, mas ele começou a andar para trás. Aí você fala, meu Deus, por quê? Mas foi Deus que me deu. E foi mesmo. É que você precisa tirar um tempo, porque Deus quer te dar uma nova estratégia dentro daquilo. Quem está entendendo, aleluia, diga aleluia. E aí esse hino fala que ela aprendeu a tocar, não sei se é verdade, mas figurado, bonito eu achei. Ela aprendeu a tocar pandeiro, foi dentro da casa lá para abafar o choro do bebê. As fraldas eram estendidas na cozinha, dentro do barraco mesmo, e o menino chorava, toca Miriam, porque se os vizinhos invejosos vissem, ia dedurar, ia matar o menino, porque tem gente que é assim, se ele não tem, se eu não tenho, ela também não pode ter. Tem gente que é assim, se você ganhar, você está tirando de mim. Essa é a mente romana, grega romana. A mente judaica cristã é assim, o Deus que te deu, também vai me dar. Quanto mais Ele te dá, mais você glorifica. Fala, esse é nosso Deus que abençoa sem medida. Miriam recebe, irmãos, Joquebede recebe uma estratégia para aquele momento. Quem está entendendo, diga aleluia. A última, para a gente terminar os textos. A última veio o Espírito agora, quando o povo murmurou, o povo reclamou, o povo se queixou. Eu esqueci a expressão, se for essa miséria, um negócio pesado desse, acho que é Números 21, põe na tela, Números 21, o povo reclama, murmura. Então, versículo 4, Números 21, 4, diz assim, então os israelitas partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, que vai até o Golfo de Acaba, para dar a volta em redor da região de Edom. Entretanto, durante a jornada, o povo perdeu a paciência. Fala com o seu irmão, cuidado, irmão. Agora fala para você mesmo, cuidado. Irmão, quando você perde a paciência, às vezes você faz coisas que atrai maldição para a sua vida, atrasa o processo de Deus. Cuidado, porque ele perdeu a paciência no caminho. E o que aconteceu? Como eles perderam a paciência? E passou a reclamar, a murmurar contra Deus. Contra quem? Mas fala para o seu irmão, mas eu não tenho coragem de falar contra Deus. Eu não sou besta, eu tenho temor e até medo, tremor. Eu não falo contra Deus. Fala para o seu irmão, você que pensa. Quando você fala de mim, você está falando contra Deus. Aleluia. Olha o texto, põe aí o texto. E o povo falou contra Deus e contra. O que eles disseram para Moisés? Por que nos fizeste subir do Egito, para que morramos nesse deserto, onde não há pão, aqui não tem água, aqui não tem nada, aqui não tem nada, aqui não tem nada, meu salário não dá para nada, final do ano está chegando, não aconteceu nada, eu estou dando volta aqui no mesmo lugar, e a nossa alma tem enfastiado essa expressão, deste pão vil, nós já não estamos aguentando mais esse maná. Eles murmuraram, Deus ficou injuriado, porque Deus é igual a você, com algumas exceções. Tem alguém aqui que gosta de ingratidão? Levante a mão, mas não glorifica não, só levanta para me ver, porque eu não encontrei nenhum ainda. Só o diabo que gosta de ser ingrato e de ingratidão. Deus detesta, e você também. Então com essa ingratidão, olha o 6. Então o 6 diz assim, então o Senhor mandou entre o povo o quê? Serpentes venenosas
que mordiam o povo. E sabe o que acontecia na mordida dessa serpente? Aquilo ali ficava ardendo, ardia. A minha versão diz que a mordida da serpente queimava como brasa viva, e morreu muita gente. Muita gente começou a morrer. Começou aquelas víboras do deserto a entrar e morder o pessoal no acampamento, e os murmuradores. Mas tinha gente que só estava com louvor na boca, glorificando. Aleluia. Fala, esse sou eu. Fala, esse sou eu. Aqui é fácil de glorificar. O bom mesmo é lá em casa, na sua casa, amanhã cedo, hoje à noite. E aí essas serpentes começaram a morder, e eles matou muita gente. O 6 diz assim: então o Senhor enviou contra o povo serpentes peçonhentas, cuja mordedura queimava como brasa viva, e muitos foram os que morreram envenenados entre o povo de Israel. 7. O povo se reuniu e correu para Moisés, suplicando: pecamos e abrimos nossas bocas para murmurar contra Yahvé e contra o Senhor. Aleluia. Rogamos, pois, que Irmãos, deixa eu contar uma experiência aqui agora. Um dia, escute isso aqui, tem muita gente que faz, mas não é porque tem muita gente que faz que você deve fazer. Escute isso aqui. Eu gosto muito de, no TikTok ou no Instagram, de ver aqueles negócios para a gente dar risada. Agora eu e o Glaucio, finalzinho da tarde, a gente estava assim, sentado, encostado, e eu estava vendo, mas foi bom, tivemos que parar porque tinha que vir para a igreja, mas rindo mesmo. Mas um dia eu estava ali dentro, eu já contei isso aqui, na secretaria, e estava lá o pastor Carlinhos e mais uns 4 irmãos, e estava acontecendo aqui a tarde da vitória. E aí, eu não sei se era o louvor ou a mensagem, mas tinha um fogo da glória de Deus aqui, e as irmãs obreiras, bem ali naquele espaço ali, elas começaram a rodar, e começaram a pular, e sapatear, e marchar. E umas irmãs assim que são bem conservadoras. Eu assim, não foi por mal, mas com carinho eu olhei e falei assim: se eu falar, depois eu vou falar que não é verdade, então eu vou filmar. E rindo, mas assim, sem aquela maldade no coração. Então dali de dentro mesmo, elas rodando aqui um monte, e elas dão a mão assim uma a outra ainda, né? Quem já fez isso? Não precisa revelar. Eu estou até ensaiando, às vezes eu vejo os irmãos fazendo, eu falo, vou ter que aprender. E aí eu filmei. Tinha várias pessoas ali dentro comigo. E o pastor Carlinhos também tirou. Não sei se a Maria vai com as outras, mas ele também filmou. Eu filmei e ele filmou. Aí eu falei assim: vou filmar, porque depois se eu contar não acredito. E rindo, numa boa. Aí esse cara, aí eu falei assim, e rindo, né, brincando. Eu falei assim: são filhas minhas. E eu falei assim: deixa eu ver. Eu peguei o telefone era novo, nunca mais aconteceu isso, só aconteceu naquele dia. Eu peguei o telefone e fui na filmagem. E quando veio a filmagem, quando veio, eu falei assim, ó, puf, sumiu do meu telefone. Eu falei, ué. Aí eu peguei, falei, cadê a filmagem? Falei, será que estragou meu telefone? Eu fui, não estava ligado. Falei, cadê a filmagem? Mas começou a aparecer e fez assim, ó, puf, sumiu, literalmente. Aí eu falei, ué, sumiu? Me deu um calafrio. Mas aí o pastor, não, mas o pastor Carlinhos, eu também filmei, e ele estava vendo. Quando ele tirou aquela filmagem para mostrar para todo mundo que estava ali, o dele também fez a mesma coisa. Eu falei, será que o telefone estragou? O telefone não estragou, nem o meu, nem o dele. E eu ouvi a doce voz do Espírito Santo dizendo para mim: pode ser meninice, pode ser coisa de criança, coisa que pessoas rejeitam, mas é a forma que elas estavam adorando a Deus, se expressando. E ali eu entendi que podem fazer piada, podem brincar, homens de Deus, mulheres, mas isso não cabe a mim. Eu não faço mais, nunca mais fiz. E respeito. Deus ministrou isso ao meu coração. Há muitas pessoas que fazem, eu estava vendo o texto, quando eles murmuram, eles se queixam contra Moisés. Então tem muita gente que fala. A minha mãe um dia me chamou e falou assim:
eu já vi você falando isso 3 vezes, não fale mais. Eu falei, mas ela falou assim, eu sei que é verdade, mas não fale mais isso. Eu falei, tá bom, mãe, não vou falar mais. Esse povo murmurou contra Moisés, murmurou contra Deus. Versículo 7, o povo se reuniu, pediu a Moisés, pecamos contra ti, roga, pois, que intercedas junto ao Senhor por nós, a fim de que Ele afaste de nós essas cobras terríveis. E Moisés orou, intercedendo pelo povo. Moisés, irmãos, Moisés era demais. Moisés não guardava mágoa. Moisés, diz a Bíblia, que ele era o homem mais importante, mas ao mesmo tempo era o mais humilde. Mais de 3 milhões, Deus, sabe, irmãos, o dia que Miriam tocou na unção dele, murmurou dele, Deus apareceu para Miriam e falou, quem que você pensa que você é? Você é o quê? Você é o quê? Você não tem respeito não, de falar contra o meu servo? Quando tem profeta no meio de vocês, eu falo com eles em visão. Moisés eu falo cara a cara. Diz que a Bíblia que Miriam ficou toda leprosa. Moisés era fantástico aquele homem. Meu Deus, eu falo sempre isso. Depois de Jesus, para mim foi o maior líder que já pisou nessa terra. E ele vai lá e fala, ora por nós, não sei o que, falamos de você mesmo, estamos confessando. Moisés foi lá e orou. Olha o versículo 7. Então orou. O 8 agora. Então o Senhor ordenou a Moisés, faz uma serpente de bronze, coloca no alto de um poste, e todo aquele que for picado e olhar para a serpente vai fazer o quê? Vai viver. Moisés modelou a figura de uma serpente em bronze e colocou no alto de um poste. Sempre que alguém era mordido por uma dessas cobras venenosas e olhava para a figura da serpente de bronze, ficava curado e permanecia vivo. Lá no deserto, aquela figura na serpente estava apontando para milhares de anos na frente, quando Jesus ficaria pendurado na cruz. E até hoje, quem olha para aquela cruz é salvo, liberto e livre da picada de Satanás. É o único jeito. Deus deu aquela serpente para aquele momento. Para aquele momento. Sabe o que acontece? O livro de Juízes foi mais ou menos 300 anos. Quando chegou lá no livro de Juízes, o povo ainda estava cultuando a serpente. O povo fazia peregrinação para ir lá na serpente. Deus levantou um rei que chegou lá e deu um bico naquele negócio, quebrou, que tem tudo, falou, larga de ser criança, larga de ser idiota, larga de ser menino, e falou um monte. Deus deu isso aqui para um momento específico. O grande problema nosso é que às vezes a gente não quer pagar o preço para pregar uma arma nova, uma arma no momento eficaz para aquilo que estamos enfrentando, porque para receber isso, você tem que ir para o secreto. Aqui Deus te inspira, mas a arma Ele dá lá onde ninguém está vendo você. Quando você está na cara, debaixo da sua cama, no pó, quando você está lá debaixo daquela moita, lá sozinho, na madrugada, todo mundo dormindo, você está lá dizendo, ei Jesus, no silêncio da sua alma. Deus tem uma arma para te dar. Quem recebe, diga amém. E o Salmo diz assim, para terminar, diz assim: os leões sofrem fome, passam necessidade, mas aquele que busca o Senhor não sofre, bem nenhum lhe falta. Filhos, vinde e escutai-me, e vos ensinarei o temor do Senhor. Versículo 12. Quem de vós quer ter prazer na vida? Quem quer ter prazer na vida? Aleluia, eu quero, eu tenho, você também. Quem deseja viver muitos dias em felicidade? Versículo 12. O versículo 13 ele fala assim: quem guarda a sua língua do mal e os teus lábios de falar falsidade, falar das pessoas. Aparte do mal e pratica o bem, busca a paz, empenhe-te, empenhado. Quando você pega uma pessoa empenhada, você fala, meu Deus, que coisa tremenda, inspira a gente. E Deus está falando para você se empenhar em buscar a paz e fazer o bem. Por quê? 15. Porque os olhos do Senhor contemplam os justos, seus ouvidos estão atentos ao clamor
do justo. Quando o justo clama. Diz: a face do Senhor está contra os que praticam o mal, para que da terra apague qualquer lembrança deles. Veja, irmãos, você não encontra uma pessoa com o nome de Hitler, Nero, dificilmente, Judas, dificilmente. Quantos Paulos tem aqui dentro? Quantos Joões tem aqui dentro? Quantos Pedros, Tiagos, Filipe? Porque a memória do ímpio é apagada. Quando se lembra dele é do terror. 17 diz assim: suplicam o justo, o Senhor os ouve e faz o quê? E liberta de todas as suas aflições. Teve muita gente que já pegou esse versículo 17 e ficou orando em cima disso, só nele, só por uma cura de uma enfermidade, por um livramento de algo mortal, por um problema gravíssimo que ninguém podia resolver. Só ficou falando: Senhor, a Bíblia diz que o Senhor me liberta de todas as minhas aflições, que o Senhor, na verdade é o 19, o justo enfrenta muitas adversidades, mas de todas elas Deus o liberta. O 18 diz, voltando, diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Tem gente que não sabe o que é isso. E salva os de espírito abatido, os que dependem de Deus. Aí vem o 19. É aqui que as pessoas oram, muitas pessoas, e ficam nesse versículo: Senhor, a adversidade diz que o Senhor me livra. Isso aqui é uma adversidade, Senhor, Senhor. O 20 diz: o Senhor preserva de todo ser, nenhum osso será quebrado. Isso aqui é uma figura de Jesus lá na cruz do Calvário. Os ímpios são destruídos por sua própria maldade, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a vida dos seus servos, e todos os que nele se refugiam serão absolvidos. O que é que está dizendo? Sabe o quê? Que quando você morrer, seu corpo vai para a sepultura, e naquela hora da sua morte, Deus vai aparecer para te resgatar. Pode ser no hospital, pode ser num acidente de carro, não sei, e eu creio que não vai. Você vai morrer igual passarinho, amém? Não sei, mas na hora que for, Deus vai estar lá, e você vai se lembrar do que eu estou falando para você nessa noite, do que a Bíblia está dizendo para você. O Senhor vai estar lá para te resgatar. Vem, filha querida, vem, filho amado. Eu quero que você leve esse salmo para casa, 34, e você ore ele durante a semana. Se tiver jeito de ouvir áudio, ouça. Eu desafio você a orar e ler esse salmo 30 vezes, 50 vezes, 100 vezes, o máximo que você puder. Depois que você lê muito, e eu gostaria muito que você viesse e falasse: pastor, eu quero te contar uma experiência, porque você vai ter a experiência. Vamos ficar em pé? Aleluia.